Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Juliana Lima, moro aqui em Portugal e vim falar para você um pouquinho sobre esse meu processo. Como que eu cheguei aqui em Portugal, como foi meu processo, quanto tempo que eu já estou aqui no país, tá? A região que eu estou, como que tá sendo aqui para mim e para minha família que veio comigo aqui para Portugal, tá bom? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, tá aí passando por esse processo também de imigração, pensa em vir aqui para Portugal para morar, ou se você já está aqui, de repente tá passando por algumas situações aqui que eu vou compartilhar. Fica aqui até o final para você acompanhar e entender como é que está sendo aqui a nossa experiência, tá? Vou falar da minha experiência e de todo o processo que a gente tem passado aqui nessa nova mudança, né? Mudança de vida. Eu vim para Portugal com a minha família, eu, meu esposo, 2 filhas e um gato, tá? Então, se você tem um pet, pense em vir para cá, fica aí que eu vou falar um pouquinho sobre esse processo também, tá bom? Nós começamos o nosso planejamento lá no Brasil, morávamos em São Paulo, a região norte de São Paulo, e nós começamos esse processo há mais ou menos uns 2 anos e pouquinho, né? Todo o planejamento, era um sonho do meu esposo morar fora, né? Aquele sonho do brasileiro de ir tentar a vida em outro país. E da família, tenho 3 filhas, tenho um genro, né? Da família, eu acho que eu fui a última a tomar essa decisão aí e embarcar nessa jornada, nesse sonho. E fizemos todo o planejamento durante mais ou menos uns 2 anos. Lá no Brasil, meu esposo trabalhava, eu trabalhava, minha filha mais velha também. As crianças estavam na escola, tenho uma filha de 24 anos, a Wendy, a Cindy e a Luíse, que tá com 14 e 10 anos, tá? E aí a gente começou a fazer esse planejamento para morar fora. Minha filha mais velha já tinha tido uma experiência de estudo aqui na Espanha, que foi algo assim maravilhoso para a vida dela, né? Ajudou muito. Ela sempre foi uma menina muito fora ali da curva dos padrões, né? Muito inteligente, enfim. Vou falar muito porque eu sou mãe, né? Então, mas foi aí que acho que acentuou mais esse desejo de emigrar. Então, começamos todo o planejamento durante mais ou menos uns 2 anos para entender como é que ia ser feito esse processo de vinda para o país, tá? Como eu disse, eu fui a última a aceitar essa proposta de deixar, né, gente? Não é fácil você sair do seu país, né, deixar carreira, família, uma vida para trás. Tomamos então essa decisão e começamos a realizar esse processo então de mudança, tá? Minha filha veio primeiro, né, para cá com o meu genro, para justamente preparar, né? O caminho seria muito, eu acho que muito arriscado todo mundo vir já de uma vez. Então nós nos planejamos para que fosse feito dessa forma e ela veio na frente. E esse vir na frente, ela ficou 1 ano e meio aqui, né? E a saudade lá batendo forte. E quando você tá nesse processo, passa muita coisa na sua cabeça, né? A gente vai fazendo um plano e as coisas vão mudando. As escolhas que a gente faz, muitas vezes vai nos levando para alguns caminhos que você começa a se questionar se realmente é isso. Mas eu acredito que tudo coopera para o bem e tudo está dentro de um propósito, né? E as coisas foram caminhando lá. Na ocasião, eu trabalhava numa empresa já há quase 5 anos. Eu era gerente comercial dessa empresa. Estava muito bem, né, caminhando, cuidando de equipes, desenvolvendo meu trabalho, né, da melhor forma possível. Meu esposo trabalhava como pessoa jurídica. Nós tínhamos uma empresa aberta na área de transporte, tínhamos um contrato com um grande parceiro na área de alimentos,
né? Ele fazia toda a parte de... Ele tinha 2 caminhões lá no Brasil, que fazia parte de logística com esse contrato que nós tínhamos com a empresa em questão. Enfim, vendemos caminhão, vendemos carro, moto, alugamos a nossa casa, tudo que a gente podia, né, para poder fazer o maior valor possível de recurso, porque eram 4 pessoas, né, e a gente sabe o quão custoso é você escolher um novo caminho, né, uma nova vida. Então, nós vendemos tudo que a gente pôde. Eu conversei com o meu diretor na ocasião, que super compreendeu, né? E me ajudou muito, tanto a parte da diretoria, como o RH e alguns colegas. Foi difícil, porque eu amava trabalhar onde eu trabalhava, eu estava muito bem, me sentia realizada. Mas se eu não saísse da empresa, eu não conseguia estar aqui hoje. Então foi feito o meu desligamento, saí da empresa com todos os recursos que eu precisava para poder, né, dar entrada no meu visto. E aí meu esposo e eu demos a entrada então no nosso visto para a procura de trabalho. E ficamos então aguardando aí esse processo do nosso visto ser aprovado. Fizemos o processo sozinho. Se você quiser saber como é que foi essa parte de documentos, né? Tudo que nós enviamos lá para a VFS, comenta aqui nesse vídeo, que aí eu faço um outro vídeo passando aí todos esses detalhes, tá? Mas nós fizemos sozinhos, com o apoio da minha filha, que já tinha vindo com o meu genro também, com visto de procura de trabalho. E aí demos entrada, então, eu e meu esposo, para que o nosso processo, então, começasse. Nós demos entrada no processo em maio, agora de 2024. E esse processo, contando todo o percurso, né, do envio da documentação para a VFS até o retorno do consulado e o passaporte chegar em casa. Eu vou deixar aqui a imagem passando do dia que a gente recebeu, tá? É emocionante, gente. A gente chora, né? Eu falei, não vou chorar, mas chorei, já antecipando para vocês. E o meu processo junto com meu esposo demorou 72 dias, tá? O meu, dele foi 74, 1 ou 2 dias depois. E aí o nosso processo demorou, né, 74 dias para a gente receber os nossos vistos. E foi aquela alegria, e aí uma correria só, né? Porque o visto ele chegou, então, com a permissão para que a gente entrasse aqui em Portugal a partir do dia 29 de junho, se eu não estiver errada, mas eu acho que é isso, de junho. E aí nós começamos então a saga pela compra das passagens, que na ocasião foi lá nas alturas, né? Era época de férias aqui, os valores estavam muito, muito alto. E nós demoramos mais de um mês para conseguir comprar as passagens, né? Tínhamos o recurso, mas nós estávamos esperando a melhor condição ali de valores, porque seriam 4 passagens, mais a do nosso gato, do Luizinho. Então, conseguimos comprar a passagem para o finalzinho, para a última semana de agosto. Nós chegamos aqui em Portugal no dia 30 de agosto. Hoje tá fazendo... a gente tá completando quase 60 dias. Hoje é dia 26 de outubro, eu tô gravando esse vídeo para vocês. Tá quase 60 dias que a gente tá aqui no país. E nós desembarcamos no aeroporto aqui de Lisboa, né? Eu estou no Porto, mas a nossa chegada foi lá no aeroporto de Lisboa. Vou deixar algumas imagens passando aí para ficar legal para vocês acompanharem, tá bom? E estamos cá já quase 60 dias, né? Viemos com visto. Passamos então pela imigração, aquele friozinho na barriga, porque a gente nunca sabe como vai ser, né? A gente
acompanhou diversos vídeos e, enfim, acho que quando você fala que vai migrar, acho que vem um negócio na sua cabeça que tudo ao seu redor gira em torno do processo de imigração, né? Acho que é assim com todo mundo. Então a gente viu vários vídeos e mesmo assim, mesmo sabendo que estava com visto, tudo certinho, nós ficamos apreensivos porque nós estávamos vindo com as crianças. Criança não tem visto, né? Não existe visto para criança. Todavia viemos, né? E passamos para a imigração e com gato também, né? Nosso gatinho Luizinho. E a única... E ali na fila, né? Aquela tensão, aquele momento que a gente fica apreensivo. Eu sou de observar, fui observando muito o movimento de como estava ali nos guichês de atendimento. Vi que uma pessoa que estava na fila foi levada, né, lá para a famosa salinha. E eu orando, eu pedindo, Senhor, não deixa a gente passar nesse primeiro guichê, que era um que estava assim, sabe, muito... O cara estava questionando muitas pessoas que estavam passando ali. E eu pedindo a Deus para que eu pudesse ir em dois específicos que estavam ali, que eu vi que estava um pouco mais tranquilo, orando. E quando chegou a nossa vez, uma mulher, né, uma moça, pode falar moça, gente, aprendendo aí o linguajar. Mas era uma senhora, né, uma jovem senhora, e ela pediu, né, os passaportes, olhou nosso passaporte, viu o visto e só perguntou quem era Cindy e quem era Luíse, olhou o rostinho delas, carimbou, não falou nada, passamos. E quando passou aí, deu aquele alívio, eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor. E aí a gente foi então encontrar nossa filha que estava aqui nos esperando, né? Depois de mais de 1 ano e meio sem ver. Era o momento do nosso reencontro que foi emocionante, porque durante esse tempo ela descobriu a gravidez, né? Você, vovó. Então, tá esperando o nosso netinho, Levi. Agora já está no 5º mês, mas quando nós chegamos, ela estava lá nos aguardando, né, na saída ali do desembarque de Lisboa, e foi emocionante poder ver de novo a minha filha, né? Quem é mãe e pai sabe como é difícil, né? A gente cria filhos, sabe que eles vão crescer, sabe que vão, né, aí viver a vida deles como ela seguiu aqui com meu genro, é casada, né? Casou lá no Brasil, veio pra cá assim com tudo certinho, mas o coração de mãe fica né, apertado quando eles estão longe. E eu sei bem como é, né? Agora minha mãe que tá lá no Brasil passando por isso agora. E graças a Deus deu tudo certo. Fizemos ali como se fosse a vistoria, né? Do gato. Tem que passar pela vigilância antes de sair do aeroporto. Apresentamos a documentação. Ele foi analisado ali. Foi tudo certo, tudo ok, pagamos uma taxa, tem que pagar, e seguimos então de Lisboa até Porto de ônibus de viagem, tá? É nesse vídeo que eu falo como foi esse processo de vir para Portugal com o nosso pet, documentação, as vacinas, todo o processo, quanto tempo que levou. O Luizinho, ele foi o primeiro a começar nesse processo de imigração, gente. Só para vocês terem uma ideia, o processo dele demorou cerca de 1 ano, porque nós viemos seguindo ali um cronograma, tá? Então, ele foi o primeiro a gente realizar tudo que precisava. Mas eu falo num próximo vídeo a respeito, tá? Se vocês gostarem, curtirem aí, já deixa, se inscreve no canal, já deixa o seu gostei, tá bom? Para que eu possa saber que realmente você se interessa e que esse conteúdo vai te ajudar de alguma forma, tá bom? Que é a minha experiência, podendo compartilhar, assim como um dia nós também, através de outras pessoas, tivemos informação suficiente para também estar aqui hoje e nos prepararmos, né, para essa nova vida, tá? Quando chegamos aqui, graças a Deus, um dos problemas que a gente tem visto no país é a questão do arrendamento, de você conseguir uma casa, um lugar. Graças a Deus, minha filha já tinha conseguido, né, a casa que a gente está, um T3. Então, ela passou
bastante tempo, gente, bastante tempo procurando. Esse 1 ano e meio que ela ficou aqui em Portugal, basicamente 1 ano e 4 meses, mais ou menos, foi num quarto compartilhado com o esposo dela, né, dentro de um apartamento que era compartilhado. Então, quando nós começamos o nosso processo mais chegando mais perto aqui da data que a gente veio, foi desse ano de 2024, em abril ela conseguiu essa casa que nós estamos, inclusive hoje o senhorio tá vindo para a gente rever contrato, ver uma questão da conta de água, porque vem muito alto e não é o normal, né? E a gente tem um contrato que é a cada 6 meses, então orando aqui para que esse contrato seja renovado por mais 6 meses ou 1 ano, quem sabe aí, né? Então eu não vim com essa preocupação de ter que ficar no hotel, não, nós viemos já para nossa casa que nós estamos aqui, porque ela já havia conseguido então essa casa, tá? Nós moramos hoje na cidade de Lousada, uma cidade muito linda. Se nos próximos vídeos, se der, eu faço um vídeo mostrando a cidade. É um lugar assim que eu tô encantada, tá? Que a gente mora em Lousada, aqui na região do Porto, tá? Então nós viemos para cá já com a casa alugada, justamente pra gente dividir esses custos e não ficar pesado aí para ninguém, porque querendo ou não são 2 famílias, né? Eu, meu esposo e minhas filhas, e a minha filha, o meu genro e agora o meu netinho que tá chegando. E a casa, graças a Deus, comporta a todos com muito conforto, com muita qualidade. É uma casa muito bonita. Eu vou deixar depois algumas fotinhas aqui para vocês verem, tá? A gente paga de arrendamento hoje, até esse dia que eu tô gravando, são 650 euros, tá? Dividido, então, fica 325 para cada um. Tem os custos de água, luz, internet, alimentação, né? E aí depois eu posso colocar aqui também os valores para vocês verem quanto que fica tudo isso, mais ou menos. As crianças já estão na escola, começaram mais ou menos uns 20 dias, se não me falha a memória, mas já estão estudando, estão se adaptando, né? Essa semana eu fui pegar a última parte dos livros, né, que elas têm para estudar aqui. Estão se adaptando, né? Tem alguns detalhes ainda que a gente está ajustando, por questão de cartãozinho, que elas têm que ter um cartão para se alimentar na escola, questão do transporte, né? Então, tem algumas coisas que a gente ainda tá, alguns detalhes que ainda a gente está ajustando, né? Mas estão bem, estão gostando. O acolhimento na escola, gente, não tenho o que falar. Tanto na escola secundária de Lousada, como na escola que elas estão, porque a gente faz a matrícula numa escola central, que é o agrupamento das escolas, e saindo a vaga, ela vai para a escola, então, aqui da mais próxima, né? E elas estão aqui bem na escola, que fica bem no centro, bem próximo aqui da nossa morada. O acolhimento foi o melhor possível, né? A gente foi muito bem recebidos na escola. Assim, acho que todos os lugares que a gente foi muito bem recebido, né? Não tenho o que falar dessa parte. Meu esposo, graças a Deus, já está com contrato de trabalho, né? Ele demorou um pouquinho mais para conseguir o NIS, então, por conta dessa demora da Segurança Social de liberar o NIS, ele começa a trabalhar agora na próxima segunda-feira. E eu vou falar um pouco sobre essa parte de documentação, porque tá sendo um problema muito sério. Tem muita gente aí tendo dor de cabeça, como nós tivemos também, mas graças a Deus achamos uma solução, uma saída, e por isso que eu decidi então aguardar esse tempo para começar a gravar os vídeos. Até comentei aí alguns vídeos do pessoal que eu tenho acompanhado também o processo,
eu falei, eu vou aguardar um pouquinho, deixa as coisas acontecerem, né? Eu sou assim, eu gosto de me preservar, me resguardar. Então, eu acho que antes da gente falar qualquer coisa, a gente precisa passar por ela, né? Por isso que eu demorei quase 60 dias para gravar o primeiro vídeo, porque eu precisava viver esse momento, né? Eu precisava sentir o que é estar aqui, né? Vivenciando realmente essa experiência para poder compartilhar algo. Ninguém entrega ou compartilha algo pro próximo daquilo que não tem. E eu jamais vou vir aqui para falar para vocês aquilo que eu nunca vivi, né? Eu sou bem franca naquilo que eu sou, tá? Então, a gente teve basicamente o primeiro mês para organizar essa parte de documentos, né? Minha filha, meu genro, foi o nosso representante fiscal para tirar o nosso NIF. Na sequência, nós demos entrada na abertura de atividade, também lá nas finanças, porque eu trabalho na área de marketing digital e o meu esposo como motorista, a intenção é que ele trabalhe, né, em breve com uma carrinha própria, podendo prestar serviço também para outras empresas. Então, nós começamos a atividade e até porque ele já chegou aqui para trabalhar como estafeta para não perder tempo, porque a gente chega no país, gente, olha, não se iluda. O nosso real suadinho que você juntou lá no Brasil, né, que você conquistou, ele vai embora muito rápido, gente. É muito rápido mesmo, né? A gente sabe que são 6 vezes menos o euro. Então, quando você pisa aqui nesse país, né, de 100 mil reais que você tenha na sua conta, né? Eu tô dando um exemplo aqui, mas que seja 100 mil reais. Esse dinheiro vai valer 6 vezes menos, né? Porque o euro aqui, 1 euro hoje tá 6,17, 6 e pouco. Então, e a gente fica, o tempo que a gente fica em casa, né, que ainda não está trabalhando, imagina, criança vai embora, porque cada visitinha que você vai no mercado, e aqui é uma tentação, você nunca volta só com aquilo que você foi para comprar. Ah, eu vou comprar mistura. É a mistura, é o pão, é o leite, é o Danone, é um não sei o que. Ai, mas é uma calça que você viu que tava ali. Gente, por mais que a gente tenha consciência, por mais que você já tá ali programado, ó, eu sei que eu não posso gastar, eu sei que eu tenho que guardar, mas não tem como, né? Você fica muitas vezes ali ocioso e não tem muito que... Aí dá vontade de comer uma coisinha, dá vontade de fazer outra coisa. Fora a questão também dos gastos que vai ter, gente, gasolina, né? Porque não tem transporte público, não tem. Muito. Eu ainda não... Eu só andei de transporte público para vir do Porto para cá, né? Não andei aqui ainda, até preciso passar por essa experiência de pegar um ônibus e ir para algum lugar. Então, gasolina. Fora, enfim, outros custos que a gente vai tendo ali de documentação, de taxa, essas coisas assim, tá? Então, nós demos entrada no nosso NIF, abrimos a nossa atividade e com a abertura da atividade, nós conseguimos, então, dar entrada na solicitação do nosso NIS. Por quê? Meu esposo mesmo, já no começo, enquanto ele não tinha o NIS, porque anteriormente as próprias empresas abriam, né, tiravam esse documento, então ela te contratava e aí ela já tirava esse documento, né, que é o NIS, e é um documento para finalidade realmente aí de trabalho, né, para que seja feito aí os descontos e o repasse aí desses valores que são descontados para a segurança social, é como o nosso INSS no Brasil. E anteriormente, então, quem fazia essa solicitação era a própria empresa, não existia essa dificuldade que existe hoje, né, de a gente não conseguir tirar o NIS. Por quê, gente? Aí entra assim um desabafo meu. Umas coisas assim que você vai entender quando você estiver aqui, ou se você estiver acompanhando aí, você vai ver como realmente é. Aqui as coisas, elas mudam da noite pro dia, né? Eu nunca vi isso, de verdade.
uma hora a regra é uma, daqui a pouco a regra é outra. Então estejam preparados para isso, tá? Então hoje, por exemplo, para você conseguir tirar o seu NIS, abrir uma conta bancária, enfim, ter aí os documentos necessários para poder exercer suas atividades profissionais, você tem que ter um contrato de trabalho ou abertura de atividade nas finanças, como prestador de serviço, enfim, para você emitir aí os recibos verdes. Se você não tiver nenhum nem outro, você não consegue tirar o seu NIS, tá? Em contrapartida, para você trabalhar, você precisa do NIS. Então a gente perdeu ao longo desse primeiro mês aí algumas oportunidades de trabalho. Meu esposo chegou aí numa entrevista em Guimarães para estafeta lá do BK e preenchendo ali o formulário, o gerente já foi fazendo algumas perguntas, perguntou do NIS, ele falou, olha, eu não tenho NIS porque eu preciso de um contrato de trabalho para poder tirar o NIS. E aí o processo já parou e falou, mas infelizmente então não tem como te contratar, porque a gente precisa do NIS. Ele falou, então, mas se eu não tiver um trabalho, eu não consigo tirar o NIS. E foi um dia, assim, bem frustrante, né, muito complicado, né, você tentar explicar, em contrapartida você não ser ouvido. E aí, então, o caminho para essa solução foi a gente, mesmo, enfim, com o visto de procura de trabalho, que daria a nós ali a possibilidade de procurar trabalho. Nós então abrimos a atividade, encaminhamos a documentação, é tudo online, é tudo feito pelo próprio site da Segurança Social, tá? Eu posso falar mais como é feito esse processo. Encaminhamos então, eu já trabalhava prestando serviço para alguns clientes na área de marketing, né, produzindo conteúdo como social media, como especialistas, estrategistas de marketing. Então eu emiti esses recibos e o meu esposo também conseguiu emitir os recibos para alguns serviços que ele prestou também, tá? E por meio dessa documentação foi solicitado então o passaporte, a declaração, que é o atestado de morada, né, que a gente pegou na junta de freguesia, mais a comprovação da abertura de atividade com os recibos. Encaminhamos essa documentação e passado ali alguns dias e algumas devolutivas que eles pediam para a gente mandar mais alguma coisinha, hoje nós estamos com o nosso NIS, graças ao Senhor Jesus. Meu esposo conseguiu então o trabalho. Ele primeiro, a empresa deu uma promessa de trabalho para ele, fez um contrato simples de promessa. Nós mandamos junto dessa documentação, no caso dele, né? E ele conseguiu a liberação do NIS hoje, inclusive hoje, nesse dia que chegou o e-mail da Segurança Social falando que o NIS dele foi concedido. Como a gente já tinha feito o processo também pela abertura de atividade, agora eu não sei qual dos dois que foi o que aprovou, né? Se foi pela abertura de atividade ou se foi pela promessa de contrato de trabalho, porque no caso dele, ele recebeu 3 negativas, que não podia ter o NIS porque estava faltando sempre alguma coisa. Então a gente acho que refez o processo dele umas 3 vezes. O meu foi uma única vez. Aí eles me pediram a comprovação da parte do passaporte, né, onde a gente tem os nossos dados, e pediu as faturas. Eu emiti, tirei ali, fiz o documento e mandei novamente. E aí, quando eu fui lá na Segurança Social para poder ver se tinha alguma resposta, acho que passado uma semana mais ou menos, o meu NIS já estava lá disponível, tá? Então, ele começa a trabalhar. Eu fiz uma entrevista ontem para um part-time, até porque eu tô dando suporte para a família, né? Então, graças a Deus, todos estão aqui, estão trabalhando. A minha filha segue com uma gestação, que a gente precisa de um pouquinho mais de atenção e cuidado na gestação dela. Então, eu tô aqui no suporte com a família, né? Me organizando também por conta das crianças. Os horários da escola,
eles não encaixam muito, né? Tem dia que uma sai um horário, são duas, e as duas estudam na mesma escola. Então tem dia que uma sai num horário e a outra sai depois. Então eu tenho que ver como é que eu vou fazer assim que eu começar a trabalhar, para que elas tenham segurança de vir. Não é tão longe de casa, mas eu acho que a gente sai do Brasil ainda com aquele medinho, né? Aqui é extremamente seguro, né? Bem tranquilo, mas eu acho que ainda é muito recente. Então eu morava numa região de periferia, São Paulo, era muito complicado. Para quem é aí nas periferias de São Paulo sabe do que eu tô falando. Então era muito difícil, elas nem saíam para fora, né, de casa para brincar. Então acho que eu ainda tô nesse processo de entender que aqui é diferente. Em breve eu sei que elas vão estar podendo vir aqui para casa tranquilamente, né? A parte de documentação, então, graças a Deus, está tudo ok, né? Estamos com o NIS, testado de morada, com o NIF, até com a abertura de atividade. Meu esposo já está com contrato de trabalho e eu tô fiz já uma primeira entrevista, tô aguardando. E vou continuar disponibilizando meu currículo, claro, né? Porque o meu agendamento na AIMA para autorização de residência é em fevereiro, né? O meu visto, ele tem validade até novembro, né? Todavia, é possível pedir essa prorrogação, porém, o agendamento na AIMA é só em fevereiro. Então, de qualquer forma, vai ter que ser, vou ter que aguardar esse tempo, né? O meu esposo conseguiu e achou por melhor dar entrada na CPLP, para que ele pudesse ficar tranquilo também. E se no dia da entrevista dele, que é agora em dezembro, lá na AIMA, como ele já vai estar trabalhando por conta desse trabalho, que é um trabalho que ele tem contrato até abril do próximo ano, ele pode escolher, então, ali em seguir com o processo normal da autorização de residência, mas ele já está com a CPLP também, tá? CPLP, ele deu a entrada para tentar agilizar esse processo de documentação e ele acabou conseguindo e saiu, né, a CPLP. Eu tô aguardando ainda, não achei necessário, né? Acredito que vou conseguir um trabalho, né, formal e, enfim, e seguir o fluxo aí. Até porque as crianças precisam depois, a minha filha de 14 anos, eu vou solicitar autorização de residência dela pelo artigo que é específico para quem é estudante, né, do ensino secundário que ela está. Porém, a pequenininha que tem 10 tem que ser feito o reagrupamento. Então, eu preciso ter uma autorização de residência que eu consiga reagrupar a minha filha menor posteriormente, tá? Gente, é muita coisa, é muita informação. Esse vídeo tá longo, eu vou fazer algumas edições, vou deixar as imagens, vou deixar aí algumas informações para que vocês possam, enfim, né, ter de informação, assim como um dia eu tive, se preparar também, né? Comenta aqui no vídeo qual desses pontos aqui que eu falei, o que você acha mais importante, o que você gostaria de saber mais, né? Se é mais sobre o processo das crianças, se é o processo do gatinho, se é essa parte de documentação, do trabalho. Me fala o que realmente você hoje está aí, de repente, procurando e precisa de mais informação. Eu aqui já estou vivendo isso, essa realidade nova, com muitos desafios, mas estou muito feliz, né? Com muita fé e sabendo que tudo está embaixo de um propósito, tá bom? Fica com Deus, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.